Fala galera! Estamos de volta ao Brasil e a gente veio aqui hoje para contar alguns detalhes sórdidos da nossa road trip pelos Estados Unidos que vocês não ficaram sabendo. Na verdade, a gente vai falar de algumas furadas que a gente se meteu nesses 6 meses de passeio pelos Estados Unidos. Algumas engraçadas, algumas trágicas. Mas todas tiveram um final feliz. Para esse vídeo não ficar muito grande, ele foi dividido em 2 partes. Então uma é essa que você está vendo agora, a outra vai ao ar no próximo domingo. Por isso fique ligado no nosso canal e de cara você já se inscreve aqui embaixo para receber uma notificação quando esse vídeo for publicado. Bom, nossa viagem começou em maio e de cara já houve ali uma confusão na primeira semana enquanto a gente passava por Nova York. A gente precisava estar no aeroporto JFK para pegar um voo para Tampa, que seria o nosso segundo destino. E saímos de casa com 3 horas e meia de antecedência, mas no caminho a gente descobriu que o metrô que a gente pegou era o errado e tinha obra no metrô. Tinha uma obra, sei que foi uma confusão danada. E acabou que o tempo de metrô consumiu assim quase toda a folga que a gente tinha saído com antecedência. Chegamos ao aeroporto faltando mais ou menos ali uns 30 minutos para a hora do embarque, precisando de despachar a mala e ainda passar pela segurança. E saindo do metrô, aquela televisãozinha que mostra ali os terminais, né, de cada voo, ela estava exibindo o nosso voo errado. Então a gente foi até o guichê para despachar a mala e o cara também estava enrolado, não sabia para onde era, mandou a gente para um terminal errado. A fila é enorme para segurança e a gente ali já suando frio, que o negócio não vai dar tempo de pegar esse voo. Para completar, quando a gente termina de passar na segurança, pelo fato do meu notebook estar dentro da mochila, eu tinha esquecido de tirar, eu caio naquela triagem que o cara abre a mochila, vai passando um papelzinho nas paradas e tal para poder ver se tem alguma coisa. Nisso faltava assim, questão acho que 10 minutos pro voo. E já tava longe, né? Aí eu já falei, Gisele, vai na frente, segura esse voo. Sacou? Na frente do avião. Quando eu saí da segurança, eu catei as botas, nem um cinto direito eu coloquei, o notebook embaixo do braço, a mochila no outro, saí correndo para descobrir que ainda tinha que pegar um ônibus para chegar ao terminal certo. E assim, eu não sei como que deu tempo. Eu sei que a mulher da Delta já interfonou, trouxeram um ônibus lá só pra mim, me colocaram no ônibus, eu cheguei, acho que a gente foi o último a entrar, né, naquele voo, e eu tive que só calçar minha bota na entrada mesmo da parada. Aí o segundo contratempo também não demorou muito pra acontecer. A gente tava ficando na casa de uma colega do Adriano, lá em Ruskin, e ela tinha um cachorro enorme, adorável cachorro, só que ele tinha medo de chuva, de trovões e tal. Então no segundo dia que a gente tava lá, começou a trovejar e tal, e o cachorro desesperou, e era um cachorro imenso, eu não tô acostumado com cachorro, nunca tive cachorro em casa, eu fiquei com medo, me tranquei no quarto, e ele com mais medo ainda começou lá a arranhar a porta, num ponto que a porta tava quebrando, e eu pulei a janela no meio de uma tempestade, e o cachorro quebrando a porta, e eu desesperada. Eu não sei como, eu tava com um pouquinho de bateria no celular, eu avisei pro Adriano o que tava acontecendo. A última mensagem dela no WhatsApp era socorro. Não, eu cheguei em casa tenso, né? Chego de casa com aquela porta toda destruída, comecei a bater, a Gisele não abria a porta, eu não sabia que tinha como destrancar a porta por fora. Eu pensei em arrombar a porta, eu falei, Gisele, já tava toda quebrada, correu lá dentro, né? Aí eu falei, não, vou pular a janela, né? Chovendo pra caramba, ventando. Eu sempre dou uma volta pela casa, na hora que eu chego lá, tá a Gisele igual uma criança perdida. Ela toda encolhidinha pra não cair chuva, de meia. Mas depois eu e o cachorro. Mas depois eu e o cachorro nos demos muito bem. Depois chegou mais uma cachorra maravilhosa também. A terceira furada, ainda 3 semanas depois, né? Foi um milagre a gente ter ficado até o final vivo, né? A gente foi parar numa casa pelo Airbnb em Lithia, que fica mais ou menos uns 40 minutos de Ruskin. A casa não tinha cozinha. A gente teve que ficar lá um mês. Foi nessa época que a gente gravou aquele episódio sobre alimentação nos Estados Unidos. A cozinha se resumia em um frigobar e um micro-ondas. A pia era a pia do banheiro, então assim, era bem nojento. E a gente não se alimentava lá, era só comida congelada, arroz frito do chinês, então foi um mês bem caótico. A casa inteira era bem triste. Mas o curioso é que nessa casa, como a pia do banheiro era usada como mesa também,
a gente podia tomar banho e fazer almoço ao mesmo tempo. E aí, cansado de comer comida de banheiro ou comida congelada, a gente fez uma viagem para Miami e a Gisele viu que um restaurante lá servia fígado. Na hora de eu matar a saudade de comer fígado. A gente tava precisando de ferro, a gente não tava comendo feijão, nem beterraba, nem nada que desse uma substância. Aí eu vi no fígado uma oportunidade de balancear isso. Só que depois que chegou um bife dessa grossura de fígado que a gente partiu, primeira garfada, um cheiro assim, bem familiar, um cheiro de casa de Lívia, um cheiro de mijo que tava. Sério, gente, eu nunca tomei xixi, é lógico, mas o bife tava com gosto de milho, tava horrível. Ele foi cozinhado provavelmente no banheiro, quer dizer. Isso porque a gente tinha ido parar em Miami, porque eu perdi o meu certificado internacional de vacinação, então eu tive que ir à embaixada para buscar outro. E a Gisele tinha que pegar esse certificado de vacinação justamente por conta de uma viagem que a gente fez para as Bahamas, né, em seguida da Flórida. Mas nessa também teve um perrengue bem chato, que ficou até caro pra gente. E aí a gente chega em Nassau, nas Bahamas, sem noção nenhuma da distância do hostel para o aeroporto. E a ideia era pegar um ônibus ou até mesmo um táxi. Só que a gente não achava ônibus que ia para aquela região e todo taxista que a gente perguntava, eles simplesmente não faziam ideia de onde que era o hostel. E nessa viagem para as Bahamas, a gente tinha tomado a decisão de evitar as áreas mais turísticas, mais badaladas, mais caras. A gente quis ficar mesmo nos bairros mais interiores para poder ter mais uma noção do lugar, né, diferente daquela que é explorada turisticamente. A mulher ficou rodando com a gente lá e tal, rodava o bairro, não achava o lugar, a gente passava na rua e não achava que esse lugar não existe e a gente agora está lascado. Mas, por sorte, ela era uma moça muito gentil e ajudou a gente pra caramba a procurar, conseguiu falar com o dono do hostel e aí a gente conseguiu encontrar. Mas aí a gente perdeu um tempinho do nosso dia. Um tempinho não, foram mais ou menos umas 2 horas desde que a gente chegou no aeroporto, rodando as mesmas ruas no bairro, passava em frente ao lugar, só que depois que a gente parou é que viu que a casa estava mais nos fundos. Então é isso aí, moçada. Contamos agora uma parte dos nossos perrengues e domingo que vem tem mais, porque a gente é bem azarado. Valeu! Falou!